Convidamos aos amados irmãos. Eu queria deixar uma breve reflexão aqui para os amados irmãos aqui sobre aquilo que Deus aqui, Ele simplesmente com o seu poder e autoridade trouxe aqui na minha mente para eu passar para os amados irmãos. Eu creio que os amados irmãos já conhecem essa história, mas eu quero falar dessa história que brevemente aqui, aonde se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso de número 20 em diante. Serei breve, meus irmãos, só para falar aquilo que Deus trouxe em meu ser, em meu coração. Eu quero compartilhar com os amados irmãos. Serei breve para não tomar a oportunidade dos outros irmãos também que tem para falar algo por parte de Deus aqui. Mas está escrito no 2 Reis, capítulo 5, verso de número 20, que fala sobre o castigo que teve o servo de Eliseu, né? Onde está escrito assim: quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: o meu senhor propôs de ser Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação de que muito trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida partiu Geazi às pressas com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo a sua aproximação, parou a sua carruagem e desceu para encontrá-lo e indagou: o que houve? Está tudo bem? Ao que Geazi respondeu prontamente: sim, tudo bem, mas meu senhor enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te, deles um talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de galo. Diante do que Naamã respondeu generosamente: aceita, pois, 2 talentos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta e colocou 70 quilos de prata e 2 sacolas com 2 mudas de roupa suja, e entregou tudo a 2 dos servos dele, os quais foram à frente de Geazi, transportando as sacolas. Verso de número 24. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e as guardou em casa. Ordenou que os servos retornassem e eles partiram. Em seguida entrou, apresentou-se ao Senhor Eliseu, e este indagou: de onde vens, Geazi? Ao que ele replicou: teu servo não foi para parte alguma. No entanto, Eliseu lhe afirmou: porventura não foi contigo em espírito, quando aquele homem voltou de seu carro ao teu encontro? Certamente este não era o momento para receber prata e roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servos. Por este motivo a lepra e a enfermidade que assolava a pele de Naamã atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim Geazi saiu da sua presença de Eliseu, já leproso, e seu corpo parecido coberto com lepra. Aqui, meus amados irmãos, creio eu que os amados irmãos já conhecem também sobre essa história, que veio, que ela partiu até mesmo lá da terra do rei da Síria, com a cura de Naamã, que ele veio à terra de Samaria, para que o profeta o curasse, né? No decorrer da história, com esse desfecho lindo que Deus deu, a ordem, ela foi passada de Deus para o próprio profeta, e o profeta passou para o seu servo, e o servo passou para
Naamã, onde ele tinha que dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão, para que ele ficasse curado, né? De uma terrível enfermidade que o assolava há anos e anos e anos. E assim foi, ele foi curado de sua lepra. Logo, por um instante, o próprio chefe, general de guerra, ofereceu para o profeta que ele aceitasse presentes como forma de agradecimento pelo feito que por parte dele, usado por Deus usando ele foi curado, algo que ninguém conseguia fazer para ele. E ele foi curado. E então ele veio lá com pratas, né, roupas finas, insistiu várias vezes para que o profeta pegasse essa roupa, mas ele não quis. Ele achou que não era a ocasião lá para ele, porque ele só queria que aquele homem reconhecesse a pessoa de Deus, apesar de ser um grande general, obedecesse mais uma ordem, não a do seu rei, né, que era o rei da Síria, mas sim de um profeta usado por Deus. E assim ele fez. Apesar que ele estava sendo um pouco durão a princípio, mas mesmo assim teve pessoas abaixo dele, né, que eram seus soldados, que usados também pelo Deus vivo. Deus usou eles para que eles fossem vasos e instrumentos a fim de quebrantar aquele orgulho que estava dentro dele, e assim fez. Aí ele foi lá, deu certo, que mergulhinho, foi curado. Depois da história dada como encerrado, quando ele estava já indo embora, pairou, né? Vamos por assim, pairou dentro porque Geazi, o servo de Eliseu, um sentimento de cobiça, de querer algo que não era para ele e que não era para aquela ocasião. Quando ele sem a autorização lá de seu senhor, que era Eliseu, foi atrás lá do Naamã, inventou mentiras a fim de ser beneficiado de uma forma errada. Quando ele retorna, o próprio profeta vai e fala com ele que para onde é que ele tinha ido, o que ele tinha ido fazer, e ele mais uma vez mentiu. Eu não fui para canto algum. Eu achou que você tinha feito um negócio. Só que, assim como era sucessor de Elias, que era o Eliseu, talvez, possivelmente, se ele fosse um bom servo e se ele fosse um bom discípulo, talvez o futuro dele teria sido brilhante. Posteriormente, se ele não tivesse tido esse ato, feio, vou mostrar essa palavra, feio, não tivesse cobiçado algo que não era para ele, talvez a capa que Elias entregou a Eliseu, talvez poderia ter vindo depois para ele, sido um sucessor brilhante. Ele estava como um discípulo de Eliseu, ele estava aprendendo, ele via a mão de Deus sendo por cima o que da vida de Eliseu, e ele via com seus próprios olhos as curas que o profeta fazia através do poder de Deus. Mesmo assim, a cobiça cresceu dentro dele. Aquela mente terrena. Esse negócio aí vai dar para frente. Aquilo que, olha só para você ver, então, meus amados irmãos, aquele castigo veio por cima dele, na vida dele, na posterioridade dele, por causa de uma cobiça. E se Deus fez assim para com ele lá no passado, por conta de uma cobiça, de ter inveja de algo que não era para ele, o que dirá
cada um de nós temos a nossa família, nossa vida, nossos bens, casa. Quem tem casa, amém, mas quem não tem, amém, assim mesmo. Deus sabe de todas as coisas. Mas irmãos, nós não podemos querer aquilo que não é para nós, desejar aquilo que não é para nós. Olha, a Bíblia fala que a avareza é como idolatria, e um dos pecados do coração dele claramente foi a avareza. E isso que eu, olha, só para você ver, já porque Mas fala a mesma conexão. na mesma conexão, Mesmo espírito. um dos grandes pecados que a Bíblia condena é a avareza e a cobiça. Ele teve como um ídolo, como um Deus, o dinheiro que o permitiu, mesmo sabendo que mentir e fazer os tais atos que ele fez, ele é errado, porque ele andava justamente como um profeta. Então ele sabia que era errado e ele pecou. Então Deus não o castigou por conta que ele simplesmente começou, mas ele já havia sido advertido no passado que aquilo era errado. Por isso Deus não o poupou, e para que servisse de exemplo para outras pessoas que aquele tipo de atitude que ele teve era errado, e que se alguém portasse de forma tal seria também punido. E assim fez. Deus o puniu com a mesma infecção, com a mesma doença, com a mesma lepra que tinha saído do corpo de Naamã, que ele já havia procurado curas e mais curas, gastando dinheiro, indo de cidade em cidade, procurado líderes religiosos, ninguém poderia fazê-lo, mas Deus o fez. Da mesma forma que ficaste com a riqueza de Naamã, também fico com a doença. Ficou. Aí acabou que ele perdeu 3 coisas ali importantíssimas. Primeiro, a comunhão com o teu profeta, com o teu Senhor. Ele perdeu a credibilidade com o profeta. Segundo, o seu estado físico deixou de ser como era, que era perfeito. E terceiro, ele não teve a oportunidade de ver os seus descendentes dali para frente como regra, como padrão de um tataravô, o vô, o pai, o filho, o neto. A vida dele parou por ali. Então, meus amados irmãos, o que eu quero falar com os irmãos aqui é: ande de acordo com a vontade de Deus, viva o que Deus tem para você. Se o irmão estiver na bênção, estiver na comunhão, viva, regozije junto com ele, se alegre junto com ele. Se ele estiver triste, também entristeça-te com ele também, porque nós somos irmãos. Amém. Agora, não haja como esse servo fez. Foi um vacilo que ele deu, mas um vacilo que o custou muito caro. Posteriormente, ele nem pensava que tal coisa ia o suceder, mas sucedeu. Não minta. Não ache que Deus não está te olhando. Você pode tentar se fingir diante dos irmãos. Creio eu que aqui não tem ninguém, mas eu vou falar assim mesmo. Não finja-te como um bom servo, mentindo em seu interior, sendo crente de aparência. Não! Viva um evangelho transparente, onde a luz do Espírito Santo de Deus ela possa resplandecer diante dos homens, para que o bom Deus não acenda a sua ira, como fez com esse homem, e para que o seu pecado não venha a ser revelado diante dos homens, mas sim guarda a sua postura, guarde as suas vestes, honra o teu nome como discípulo de Jesus e viva o Evangelho de Cristo, o qual ele tem para cada um de nós, que é levar a paz e a esperança, sem mentir, sem omitir, e sim pregar somente
a verdade. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade.